Prezados colegas professores que compõem este painel, senhoras e senhores congressistas, advogadas, advogados, acadêmicas e acadêmicos de direito. É um prazer muito grande estar participando deste evento, organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, e que tem como marca duas palavrinhas que estão em desuso no Brasil: organização e planejamento. O meu tema versa o processo constitucional e o novo CPC. O tempo é um pouco comprimido e vamos, então, tentar, na medida do possível, alcançar aí alguma objetividade. Então, nós começamos focalizando o que seja processo constitucional. Processo constitucional pode ser entendido como a condensação metodológica e sistemática dos princípios constitucionais regentes do processo. Quando nós falamos em processo constitucional, nós, evidentemente, não queremos nos referir a um ramo autônomo do direito processual, mas de uma colocação científica do ponto de vista metodológico e sistemático, pelo qual pode ser examinado o processo nas suas relações com a Constituição. O processo constitucional se revela muito importante na construção sempre inacabada do Estado democrático de direito, na sua configuração principiológica que é feita na Constituição de 1988. Esse Estado democrático de direito se caracteriza por duas vertentes principais. Primeiro, é o Estado que enaltece e respeita os direitos e garantias fundamentais. E segundo, é o Estado que zela e incentiva para que o povo, a comunidade política do Estado, integrada por governantes e governados, possa participar da resolução dos grandes problemas e das questões relevantes que afligem o Estado e a sociedade. Então, a partir desta concepção, nós podemos cogitar de um processo constitucional, primeiro processo constitucional legislativo, que é observado na elaboração das normas jurídicas postas em vigor, que integram o ordenamento jurídico. Podemos também cogitar de um processo constitucional jurisdicional, que atua quando o Estado, provocado por alguém do povo, reage contra o ilícito. E podemos cogitar de um processo constitucional administrativo, que é observado na gestão que o Estado faz das suas atividades e dos serviços públicos. Nesse contexto, a jurisdição, que é uma das funções jurídicas essenciais e atividade e dever do Estado, prestada pelos seus órgãos indicados no texto da Constituição, somente pode ser exercida essa atividade sob petição da parte interessada, que concretiza aí o direito constitucional de ação e mediante a garantia do devido processo constitucional. Em outras palavras, a jurisdição somente se concretiza por meio de um processo instaurado e desenvolvido em forma obediente aos princípios e regras constitucionais que consagram as garantias constitucionais, dentre as quais avultam, isso já foi dito aqui pelos brilhantes colegas que me antecederam, mas avultam nessas garantias
o juízo natural ou constitucional, o contraditório, a ampla defesa, com os recursos inerentes a essa ampla defesa, já que o recurso é coextensão da ampla defesa, o recurso não pode ser entendido como um elemento que compromete a celeridade do processo, é coextensão da ampla defesa, o direito à prova e o direito à fundamentação das decisões jurisdicionais centrada na reserva legal, a fim de que se possa realizar imperativa e imparcialmente os preceitos das normas que compõem o ordenamento jurídico vigente. Essas garantias constitucionais ou fundamentais das partes são meios desenvolvidos pela técnica jurídica moderna, com o objetivo de controlar a regularidade constitucional dos atos estatais em geral, gênero, e dos atos estatais em particular, espécie, que é o ato jurisdicional. Essas garantias constitucionais, dessas garantias constitucionais, sobressaem o contraditório e a fundamentação das decisões jurisdicionais que atuam na dinâmica argumentativa, fática e jurídica do processo como procedimento em contraditório, de forma a permitir a geração de uma decisão jurisdicional participada, democrática, ou seja, construída pelas partes juntamente com o juiz. Ou seja, a decisão tem que ser construída pelos sujeitos do processo, e não de forma solipsista, apenas pelo juiz, como se o juiz fosse o centro do processo e como, evidentemente, essa decisão pudesse brotar única e exclusivamente da sua cognição. O contraditório, então, hoje, é garantia da participação efetiva das partes no desenvolvimento do processo em qualquer de suas fases ou etapas. Esse contraditório significa o princípio da participação política que rege o Estado democrático de direito da parte no processo. Esse contraditório, então, não pode ser apenas entendido como regente das relações entre as partes, dizer e contradizer, e sim deve assegurar um determinado equilíbrio. O juiz tem que ser um dialogador entre as partes para manter este contraditório. E este contraditório tem uma estruturação quadripartite, ou seja, esse contraditório ele é informado primeiro pela informação, depois pela reação, depois pelo diálogo e depois pela influência. Essa é a estruturação quadripartite do contraditório em qualquer procedimento. A partir do momento em que a parte ajuiza a ação, submete a sua pretensão ao Estado, vai desencadear neste processo uma reação, na medida em que, de um ato praticado por uma parte, a parte contrária é informada, a parte reage. Entre as partes está o juiz, estabelecendo o diálogo, de modo que, assim, possa ser construída a decisão com a comparticipação de todos os sujeitos do processo. Como muito bem disse o professor Alexandre Freitas Câmara, é preciso que as partes possam falar, é preciso que as partes sejam ouvidas e é preciso que as partes saibam que estão sendo ouvidas. Essas considerações estão sendo feitas inicialmente, já que o nosso tempo, como disse, é curto, a fim de que possamos examinar determinados preceitos do novo Código de Processo Civil, à luz, evidentemente, do processo constitucional. Em primeiro lugar, nós não podemos esquecer que este Código de Processo Civil traz uma novidade. Essa novidade consiste, a grande novidade inicial, que salta aos olhos, consiste em que se divide em duas partes. Nós temos a parte geral, que vai do artigo 1º ao artigo 317,
e temos a parte especial, artigos 318 e seguintes. Esta parte geral é muito importante, o que já foi evidenciado pelo professor Freitas Campos e pelo professor Paulo Medina, meu ilustre conterrâneo, de Juiz de Fora. Por que isto? Porque aí estão as normas gerais do processo, e, notadamente, as normas fundamentais que devem ser cogitadas no momento da interpretação e da aplicação do novo Código. Enquanto a parte especial trata pormenorizadamente sobre os procedimentos. A parte especial se caracteriza por trazer normas procedimentais. Procedimento comum, procedimentos especiais, procedimento de impugnação das decisões jurisdicionais, procedimentos dos recursos. Então, não é possível a aplicação e a interpretação das normas procedimentais que se encontram na parte especial sem se cogitar, sem se lembrar das normas que compõem a parte geral. Eu penso que essa vai ser a grande dificuldade de aplicação do Código de Processo Civil pelos operadores. Por que isso? Porque o Código revogado, o Código de 1973, colocou as normas gerais na estruturação do procedimento ordinário, de forma que os operadores do direito, quando tinham que aplicar as normas procedimentais, automaticamente já estavam aplicando essas normas gerais, que estavam presentes na estruturação dinâmica do procedimento ordinário, que era o procedimento comum, o procedimento estándar. Agora, isso não acontece mais. E no novo Código, na parte geral também, estão as normas fundamentais, às quais se referiu o professor Paulo Medina. Aliás, nós poderíamos até, basicamente, ao invés de nos referirmos às chamadas normas fundamentais, no plural, nós poderíamos, em síntese, nos referirmos à norma fundamental no singular. Que norma fundamental seria essa? O professor Paulo Medina mencionou o devido processo legal. Um grande processualista mineiro, já falecido, Ronaldo Cunha Campos, em 1985, antes da Constituição, que inaugurou o Estado Democrático de Direito, em um artigo publicado na revista da Amages, foi juiz do extinto Tribunal de Alçada de Minas Gerais, além de professor das Faculdades de Direito do Triângulo, Ronaldo Cunha Campos já dizia: quanto ao processo, deve-se entender que o conjunto de regras destinadas à sua disciplina assenta-se em uma norma jurídica denominada norma processual fundamental, na qual se baseia o direito processual. Essa norma fundamental processual se expressa no instituto do devido processo legal que a explicita, já que as dimensões da garantia do devido processo legal devem manifestar-se em todos os níveis e etapas do procedimento. O nosso tempo aqui, estou olhando no cronômetro, é pouco, e eu gostaria de focalizar, não vai dar tempo aqui, nesse plano do processo constitucional, exatamente o artigo 6º do novo Código. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Essa expressão cooperar, cooperação, aparece aqui no artigo 6º, aparece no artigo 357 e aparece nos artigos 26 e seguintes e também nos artigos 67 e seguintes, entretanto, com significados diferentes. Em primeiro lugar, se nós atentarmos, para o conteúdo semântico dessa palavra, cooperar, o que é que nós alcançaríamos? Cooperar, trabalhar em comum, colaborar, auxiliar, ajudar. Efetivamente, não é este o sentido que devemos ter presente ao examinar
a norma do artigo 6º. Claro que as normas dos artigos 26 e 67, quando o Código trata da chamada cooperação internacional e da cooperação nacional, aí sim, é no sentido de ajudar, colaborar, auxiliar. Mas, no artigo 6º, não é nesse sentido. Essa palavra não tem tradição na ciência do direito processual, não tem tradição também técnica aqui no processo civil brasileiro. Então, o que nós devemos entender por cooperação? Evidentemente, esta cooperação está associada ao processo constitucional, conforme lhes farei. Está associada à comparticipação. Então, para que se possa alcançar essa colaboração dentro da estrutura dialética do processo, isso deverá ser entendido dentro dessa estrutura quadripartite que mencionei: informação, reação, diálogo e comparticipação. A cooperação significa, em última análise, a comparticipação dos sujeitos do processo, de modo que possam juntos construir essa decisão. Isso vem presente exatamente no artigo 357, em um de seus parágrafos, quando trata do saneamento e da organização do processo. Essa é outra novidade desse novo Código. Processo é ordem. A palavra desordem não se afiniza com processo. É como dizia o grande professor Hélio Tornaghi: processo é ordem, é um caminhar para frente na busca de uma resposta decisória às pretensões das partes. Se este processo não caminha para a frente, ele permanece estacionado em razão da desordem, nós não temos processo, nós temos noncesso. E se esse processo também não caminha para a frente, porque os atos são praticados de forma desordenada e têm que ser repetidos, porque atingidos pela nulidade, efetivamente também não temos processo e sim temos retrocesso. Por isso é que, dentro dessa nova configuração do Estado Democrático de Direito, e aí aparece o direito à organização e ao procedimento como direito fundamental. Hoje, as reformas processuais feitas na Alemanha e na França estão atentando para isto. É um direito fundamental que surge, o direito que o povo tem à organização do Estado e ao procedimento. Para que se possa ter procedimento, é preciso, antes de mais nada, que o Estado se organize. E, efetivamente, esse não é o lance do Estado brasileiro, que é desorganizado. Então, o saneamento, expungir do processo as irregularidades, os defeitos que impedem o exame de mérito. E organizar esse processo. Aí vem a norma do artigo 357, parágrafo 4º, prevendo uma audiência em que o juiz, juntamente com os advogados, vão fixar quais são as questões relevantes, quais são as provas necessárias para a solução de mérito. E aí nós estamos vendo o Código, ao mencionar regime de cooperação, nós estamos vendo exatamente o diálogo que o juiz tem que manter com as partes representadas pelos advogados, e aí nós estamos vendo a influência que as partes vão desenvolver na construção da decisão, e aí nós estamos vendo a comparticipação, que, em última análise, significa esse dever de cooperação posto como novidade no novo texto codificado. Eu teria ainda muitas coisas a lhes falar sobre o processo constitucional e este novo código, mas, premidos pelo tempo, vejo-me compelido a aqui encerrar, agradecendo a prestigiosa atenção das nossas ilustres, dos nossos ilustres congressistas. Muito obrigado.